Olá, meu nome é Adriano Fabro e essa é a terceira parte da aula sobre transformadas discretas de Fourier, né? Então a gente vai continuar aqui falando um pouco de algumas propriedades bem fundamentais que a gente vai acabar usando bastante, né? Uma delas é a transformada de Fourier, né? A transformada discreta de Fourier da função delta de Kronecker, né? E aí, se eu simplesmente aplicar aqui na definição, né, eu vou achar que a transformada discreta de Fourier dessa função é 1, é unitário, né? Então, nota que esse resultado aqui é muito parecido com o que a gente tem lá da transformada de Fourier do delta de Dirac, né, de tempo contínuo, tá? Só que eu não posso interpretar, a partir desse resultado, a minha função delta de Kronecker como uma amostragem de Dirac, tá? Por quê? Por vários motivos, né? Mas talvez o mais marcante aí é que se eu pegar o valor da função delta de Dirac em t igual a zero, esse valor tende para o infinito, né? Ele não é igual a 1. Então, tomar cuidado aí, tá? Uma outra propriedade importante para a gente é de linearidade, né? A gente já viu isso praticamente em todos os operadores aí de Fourier que a gente usou, né? Então, a transformada discreta de Fourier, ela também é linear, ok? Então, sem muito susto aí. Uma propriedade importante aqui, interessante para a gente, é essa propriedade do deslocamento, né? Ou de um atraso que eu cause no tempo, um atraso na minha sequência, na verdade, né? Então, a transformada de Fourier de uma versão atrasada ou deslocada da minha sequência é a transformada de Fourier daquela sequência original vezes esse termo aqui exponencial, tá? Então a gente já... o que isso quer dizer, né? A gente já viu aqui que esse termo exponencial, ele quer dizer, na verdade, uma mudança de fase. Então, eu atrasar ou deslocar a minha sequência implica em mudar a fase da transformada de Fourier, né? E é uma mudança linear de fase, tá? Como assim? Então, essa mudança de fase é uma função linear da minha frequência aqui, K. Tá? E a inclinação dessa reta aqui, dessa mudança linear, é dada pelo meu tempo de atraso. Então, quanto maior esse atraso, maior a inclinação dessa fase. Aí é uma inclinação negativa na mudança de fase. Tá? Outro aspecto importante aqui é que, como lembra lá, eu discretizei a minha frequência, né? E a consequência disso foi que eu periodizei a minha sequência. Tá? Então a minha sequência, na verdade, é um período de uma sequência periódica. Tá? Então imagina aqui que a minha sequência original está destacada aqui em vermelho, né? E aí os pontos da minha sequência original, eles estão em vermelho aqui, tudo bem? Mas eles estão com esse marcador redondo, né? Então digamos que eu faço um atraso de 2, n0 igual a 2 nessa minha sequência, tá? O que isso quer dizer? Que todos esses pontos aqui, em vermelho, né, eles vão atrasar, ou seja, eles vão mudar de duas casinhas aqui, duas posições, né? Então esse cara aqui vai mudar para essa posição aqui, né? E todos eles consecutivamente. Só que a diferença aqui agora é que esse ponto aqui que estava fora da minha sequência original, ele entra aqui na minha sequência deslocada, tá? Então, esse ponto aqui que estava fora da minha sequência original também vai entrar aqui na minha sequência deslocada, tá? É como ele vai entrar na minha sequência deslocada. Tudo bem. Isso é equivalente a dizer que esses dois últimos pontos aqui da minha sequência periódica estão aparecendo aqui no final da minha nova sequência deslocada, tá? Então repara que quando eu tenho esse atraso, e agora eu estou atrasando uma sequência que é periódica. Então isso a gente tem que tomar cuidado com isso daí. Esse deslocamento no tempo, esse efeito aí, a gente chama ele de circularidade, né? Porque na medida em que os pontos saem aqui, deixa eu mudar a cor da caneta, na medida em que esses pontos saem aqui da minha sequência, né? Eles voltam circularmente, a gente pode colocar dessa maneira, no começo da sequência de novo, tá?
mas a gente sabe que é um efeito dessa periodização do meu sinal no tempo, tá? E aí, uma das consequências disso é que quando a gente for fazer um somatório de convolução, a gente vai ter uma convolução agora que a gente chama de convolução circular, que não é igual ao conceito usual de convolução que a gente vem usando até aqui, né? Então a gente vai ter que tomar algum cuidado com isso daí. Tudo bem? As transformadas discretas de Fourier, elas também têm as propriedades de simetria lá da transformada de Fourier comum, né? Então são bem parecidas, na verdade, não vou entrar em muito detalhe, mas parte real é igual a parte real, a parte imaginária é igual a menos a parte imaginária, o módulo é igual ao módulo, né? Em torno da frequência central ali da minha transformada discreta, né? E a fase é igual a menos a fase em torno da frequência central. Só ou uma consequência disso, né? Consequentemente, é que ela tem essa simetria aqui hermitiana, que a gente chama assim. Então, a transformada de Fourier ela é simétrica em torno do ponto central ali, com o conjugado através do seu conjugado, tá? O seu complexo conjugado aí. Então, se eu mantenho o sinal da parte real, mudo da parte da imaginária, ou mantenho o sinal da amplitude e mudo o sinal da minha fase, tá? Aí, a gente tem que tomar cuidado, porque pode acontecer de eu ter sequências com n pontos, né? De modo que esse n pode ser um número par, ou ele pode ser um número ímpar, tá? Se eu tiver um número par de pontos, tá? Eu vou ter aqui, vamos começar aqui do par, né? Eu vou ter aqui a minha frequência zero, que é a média do meu sinal, ou o meu nível DC do meu sinal, né? E eu vou ter essa frequência central aqui, 4, ou a minha frequência que a gente chama de dobramento, né? Que a gente viu, tá? E aí eu vou ter um número igual de pontos antes e um número igual de pontos antes. Deixa eu pegar uma caneta aqui. Então eu vou ter um número de pontos antes igual ao número de pontos depois dessa frequência de dobramento, tá? Mesma coisa aqui. Número de pontos igual antes e depois dessa frequência de dobramento, no caso em que eu tenho um número par de pontos, tá? E aí eu consigo aplicar diretamente essas simetrias, né? Então, se eu pegar um módulo aqui, é igual em torno dessa frequência central, igual em torno dessa frequência central, igual em torno dessa frequência central. Para o caso da fase, né, eu tenho que esse valor é menos esse valor é menos esse, e assim por diante, tá? E aí tenho aqui o meu nível DC. Se eu tiver um número ímpar de pontos, né, eu não tenho essa frequência central. Então, essa minha simetria é em torno de um certo ponto aqui que ele não existe, né? Ele não está mostrado na frequência. Então, eu só tenho que tomar cuidado com isso daqui, tá? Quando eu estiver trabalhando com essas propriedades de simetria da minha transformada discreta de Fourier. Beleza. Então, uma outra coisa interessante para a gente é que quando a gente viu lá ao longo do curso, né, a gente já viu que toda vez que eu faço uma medida num tempo truncado, né, num tempo finito, na verdade eu estou janelando esse meu sinal, tá? Aqui é a mesma coisa, né? Então eu tenho uma sequência aqui, apontador, truncada, que a gente vai chamar de uma sequência truncada, né? E o meu x de p e w de p, que são as sequências periódicas equivalentes aí, tá? Então, para o intervalo aqui, para o intervalo de 0 até n-1, né? De pontos aqui na minha sequência, eu tenho que a minha janela é 1 e ela é fora caso contrário. Então, a transformada discreta de Fourier desse sinal truncado, no fundo, é a convolução dessas duas sequências, tá? Da minha sequência original e da minha sequência de janelamento aqui, tá? E a consequência disso é que eu tenho uma distorção no domínio da frequência. Então, a gente tem aqui a transformada discreta de Fourier do meu sinal truncado ou janelado, né? É o produto do sinal com a minha janela, transformada discreta desses caras, e aí eu tenho essa operação aqui de convolução, tá? Então repara que
por conta daquele efeito de circularidade, essa convolução aqui, na verdade, ela é uma convolução circular, e a gente vai usar esse símbolo aqui para enfatizar que ela é uma convolução circular, na verdade, dessas duas representações em frequência aqui, tanto do meu sinal original quanto da minha janela. Tá? Um outro efeito importante que eu tenho aqui é um efeito de escalonamento. Tá? Então, se tem essa sequência aqui resultante de uma amostragem de um sinal contínuo, a gente tem que levar em conta um fator de escala na minha transformada discreta com relação à transformada de Fourier. Então a gente já viu isso lá para a transformada de Fourier de maneira geral, né, janelada. Então eu tenho aqui que foi o caso quando eu tenho um sinal transiente, né? Então, para um sinal transiente, eu tenho a minha energia finita. Então, a gente tem lá a transformada de Fourier dele, né? Assumindo aqui que a janela de observação é grande o suficiente para não trocar o sinal propriamente dito que eu quero ver, né? Com perda de energia por causa desse troncamento, o único fator de escala se dá pelo intervalo de amostragem, né? Então, a gente viu lá quando falou de amostragem de sinais. Eu tenho aqui a transformada de Fourier do meu sinal amostrado se relaciona com a transformada de Fourier do meu sinal contínuo por esse fator de escala delta, que é o meu intervalo de amostragem no tempo. Tá? Se eu tenho agora um sinal periódico, eu tenho um sinal de energia infinita. Tá? Então as coisas mudaram um pouco. Por quê? Quando eu discretizei em frequência o meu sinal aqui, a minha representação em frequência foi discretizada, né, porque eu estou usando a transformada discreta de Fourier, eu agora tenho um sinal no tempo que deixou de ser transiente, tá? Ou seja, de energia finita, para ser um sinal periódico, cuja energia é infinita. Tá? Então, além do fator de escala dado pela amostragem, a gente tem que levar em conta o fator de escala introduzido pelo comprimento da janela. Tá? Então, um exemplo bem interessante aqui é o sinal harmônico com janela retangular. Então, eu tenho lá, a gente já viu, tem o meu sinal harmônico, né, com uma frequência aqui P, e aí a representação transformada em frequência, né, através da transformada de Fourier, é desse tipo aqui. Então, eu tenho tempo contínuo, sinal de energia finita, vamos colocar dessa maneira aqui, né, e eu tenho tenho representação em frequência contínua através dos deltas de Dirac, né? Lembra que eu tenho um pulo do gato aí para pegar um sinal que no fundo não é transiente, né? Que é o meu sinal harmônico, e represento ele em frequência através dessa função delta de Dirac aqui. Tá? Mesma coisa para minha janela no tempo, né? Com intervalo de tempo t aqui, amplitude unitária, ele tem uma representação. Esse aqui é um sinal transiente, tá? Então tem de energia finita, esse aqui é um pouco mais canônico, né? E aí ele tem uma representação em frequência através da transformada de Fourier, então tempo contínuo, frequência contínua, né? Bem definido aqui, tá? Tempo contínuo, transiente, representação em frequência aqui contínua também, tá? Então tem esse formatinho aqui que a gente já viu várias vezes, né? Aí se eu trunco ou eu aplico um janelamento do meu sinal no tempo, né? A gente já viu também que qual que é o efeito disso. Eu acabo aplicando uma convolução na frequência dessas duas representações, né? Então o efeito prático é pegar esse cara aqui, convolução com esse cara aqui. O efeito, a gente já viu, é esse daqui, né? Que leva lá o leakage, o smearing leakage, né? Então o leakage aqui são esses lóbulos laterais em torno desse vazamento aqui de potência, né? O vazamento de energia, na verdade, aqui em torno da frequência central, mais o escalonamento na amplitude dado pelo tamanho da janela. Tudo bem? E quando eu amostro o meu sinal, além desse escalonamento em amplitude da janela, eu também tenho que levar em conta o escalonamento dado pelo intervalo de amostragem. Então eu tenho uma mudança de amplitude dado pelo tamanho da janela e pelo intervalo de amostragem delta ali, que eu tenho que levar em conta se eu quiser comparar essa representação
com a amplitude original de frequência contínua a tempo contínuo do meu sinal equivalente. Tá? Então, imagina que, nesse mesmo exemplo aí do sinal harmônico, né, suponha que eu tenho um delta de amostragem, que vai ser dado pelo tempo total dividido por 10, e uma janela retangular com comprimento de um período exato. Então eu peguei um período do meu sinal harmônico, né, e dividi ele em intervalo de amostragem dado por esse cara aqui, ou seja, eu tenho 10 pontos exatamente, tá? Então eu tenho lá o espaçamento de frequências, a gente viu, né, que é para eu tenho uma frequência cada k dividido por n delta, né? Então o espaçamento entre frequências é 1 sobre n vezes delta, que é 1 sobre o tempo total dessa janela aí, né? Então o meu intervalo de frequências é 1 sobre o tempo total dessa janela, tá? E aí eu calculo a transformada discreta de Fourier desse sinal amostrado aí com a minha janela retangular. O que a gente vai ter? Eu vou ter esse resultado aqui, né, com essa frequência discreta, né, mas no fundo eu vou estar discretizando a minha transformada, a minha frequência contínua aqui, né. E aí, repara o seguinte, né, duas coisas interessantes aqui, ou pelo menos uma coisa interessante aqui. O meu espectro original foi aquela convolução, ou espectro contínuo, perdão, é a convolução do delta de Dirac, da frequência, né, com a minha janela retangular, né. Então ele vai ter aquele formato de sinc aqui. Só que como eu estou discretizando com a transformada discreta de Fourier, e eu estou discretizando em intervalos de 1 sobre Tp, e eu acabo pegando o meu espectro de frequência exatamente nos pontos de cruzamento de zero da minha função sinc, tá? Então aqui é um cruzamento de zero, aqui é o máximo da função sinc, né, que é em torno da frequência central. Depois amostro de novo no outro ponto de cruzamento de zero e assim por diante em todos os outros pontos, tá? Então o que eu vou ver lá da minha transformada de Fourier, discreta de Fourier, no caso de eu amostrar com um período exato de pontos, são só esses dois valores aqui, o resto vai ser tudo igual a zero, tá? Um outro efeito aqui é a mudança de amplitude, né? Então, para 10 pontos, esse AT sobre 2 delta vai dar 5 vezes a amplitude A, né? Sendo que, na verdade, eu queria alguma coisa do tipo A sobre 2, se eu tivesse exatamente com a minha representação em frequência contínua do meu sinal em tempo contínuo sem janelamento, que é o que eu quero, tá? O que eu gostaria aqui, em princípio, né? Então, todos os valores aqui são zero, exceto os dois pontos que representam a frequência que está contida no sinal. Se eu faço agora uma segunda análise, só que eu incluo 5 períodos exatos com o mesmo tempo de amostragem, então, ou seja, eu vou ter 50 pontos, o que vai acontecer? Eu vou, primeiro, aumentar a minha resolução em frequência, ou seja, o meu ΔF aqui, o meu espaçamento entre frequências vai ser menor, né? Com uma consequência do fato de eu ter mais pontos na minha sequência. Tá? Então lembra que o número de pontos na representação em frequência, em K, é igual ao número de pontos na minha sequência no tempo. Então eu diminuo o meu ΔF de frequência, né? Ou seja, eu aumento a minha resolução em frequência. E aí, nesse caso aqui, os pontos K igual a 5 e 45 aparecem como picos de frequência. Tá? Mas, obviamente, eles vão representar o mesmo valor de frequência F lá, né? Só que como eu mudei a minha resolução, eles mudam de posição aqui na minha sequência. Tá? Também vai mudar a amplitude desses picos aqui, porque agora eu mudei o valor total do tempo da minha janela, multipliquei ele por 5, então esse valor de amplitude aqui agora virou 25A. Tá? Então, basicamente, esse é o efeito. Agora, se eu quiser comparar esse resultado àquele caso original, eu tenho que compensar essas amplitudes, né, esse efeito de escalonamento,
e compensar aqui também a mudança da discretização em frequência para eu saber a frequência original do meu espectro. Tudo bem? Então, vamos falar um pouquinho mais de convolução de duas sequências periódicas, né? Então, imagina aqui que eu tenho duas sequências periódicas, x de p e h de p, tá? E aí eles têm representação em frequência aqui pela transformada discreta, né, de Fourier. A transformada discreta de Fourier da convolução das duas sequências é o produto das duas representações em frequência, é simplesmente o produto dessas duas representações em frequência, né? Que é um resultado análogo que a gente vem vendo até agora, né? Aqui tem uma demonstração, tá? Não vou entrar em muito detalhe, mas é basicamente a mesma abordagem que a gente tem feito em todos os casos aqui, né? Então aqui a DFT dessa convolução, né? Aplico aqui na definição, rearranjo os somatórios, uso aqui uma propriedade de ortogonalidade, de tal modo que eu consigo separar tirar um desses somatórios aqui, ou separar esses dois termos, tá? E aí eu tenho que essa convolução aqui é o produto da transformada discreta de Fourier de x e a transformada discreta de Fourier de h, tá? Ou seja, lembrando que esse caso aqui é de convolução circular, né? Então, para eu obter, porque eu tenho duas sequências periódicas, a gente já discutiu isso daí. Então, para eu calcular a convolução circular, basta fazer a transformada inversa desse produto aqui das duas transformadas, ou da transformada de cada um dos termos da convolução. Tá? Como é que isso fica aqui, né? Então, esse y de p resultante, né, é a convolução circular ou convolução periódica. Tá? Então, imagina aqui que eu tenho esse sinal aqui, que é um período, esse sinal aqui, essa sequência periódica, né? Então, esse cara aqui é um período da minha sequência periódica. Então, uma sequência com 5 pontos de 0 até 4. E aí eu vou fazer a convolução com uma outra sequência também de 5 pontos, né, de 0 até 4. E aí a gente aplica aquela definição que a gente viu de sequência periódica, né? Aqui tem um erro, né? Devia ter um símbolo de periódico aqui, tá? Mas, basicamente, qual que vai ser o efeito aqui, né? Que na medida em que eu vou calcular um ponto, né? Então, a gente tem um sinal com a versão vezes aqui a versão simétrica, aqui espelhada, né? Desse cara aqui, com um atraso 0. Então, imagina que eu peguei essa sequência aqui e espelhei ela. Então, os dois primeiros pontos aqui são 0, os dois últimos, né, são 3, e aí, tipo, esse cara aqui, ele apareceu, toda vez que ele sai aqui desse ponto, né, lembra que eu tenho, como ele é circular, né, periódico, é o equivalente a ele estivesse voltando aqui na minha multiplicação. Então, se eu faço um atraso aqui de 2 pontos, né, eu tive 2 pontos que saíram de cá e entraram aqui atrás, tá? Então essa é uma diferença fundamental da minha convolução circular, tá? De duas sequências periódicas ali, que elas vêm de duas sequências periódicas, né? E aí eu consigo calcular isso para todos os pontos da minha sequência aqui e vou ter uma coisa desse tipo, tá? Aí uma pergunta que você pode fazer é: eu consigo utilizar a transformada discreta de Fourier para calcular uma convolução linear, quer dizer, uma convolução do jeito que a gente tem feito até agora, né? Como que eu faço isso? Então, a gente pode fazer uma convolução linear via transformada discreta de Fourier com um recurso que a gente chama de adição de zeros, tá? Ou zero padding, vocês vão ver em algum lugar aí também. Então imagina aqui que eu tenho essas duas sequências, né? E a convolução entre essas duas sequências me dá esse resultado aqui. Então, só vou voltar aqui, perdão. Repara que esse é o resultado da convolução circular, né? E esse aqui é o resultado da minha convolução linear. Então, elas são diferentes, tá? Repara que elas são diferentes. Primeiro, o formato da função é diferente. Segundo, que a minha convolução linear resulta numa sequência de 9 pontos, né? Por quê?
Porque lembra que é como se eu estivesse fazendo aquela operação, considerando todos os pontos anteriores aqui igual a zero, todos os posteriores igual a zero, mesma coisa aqui, né? E aí, na medida em que eu vou fazendo aquela operação de inverto esse cara, inverto não, acho a parte simétrica, espelho esse cara aqui, vou atrasando ele de n pontos, né? Eu vou chegar que eu tenho valores não nulos nessa operação para 9 pontos, tá? Pode fazer isso na mão aqui. E aí eu vou ter uma sequência aqui com 9 pontos na minha convolução linear. Como que eu faço isso? Se eu adiciono zeros na minha sequência e aplico a transformada discreta, o que eu estou fazendo? Eu estou falando que esse cara aqui é um período da minha sequência periódica, mesma coisa para esse cara aqui, só que agora ele tem 9 pontos, tá? Que é o tamanho do meu resultado final da convolução linear. Quando eu faço isso com 9 pontos, na medida em que eu vou calculando aqui a minha convolução circular, né? Repara o que vai acontecer. Esses pontos aqui, na medida que eu vou transladando ou atrasando aqui o meu somatório, para fazer o somatório, né? Esses pontos aqui, ó, que são os zeros que eu coloquei, eles vão entrando no lado esquerdo da minha função de novo. Ou seja, quando quando eles forem ser utilizados de novo, eles vão ser calculados, incluídos no somatório, só que vão ter peso nulo a influência desses caras aí. Então, esse recurso faz com que o meu resultado final seja exatamente igual ao da minha convolução linear. Né? Lembra que isso aqui também vai ser uma sequência periódica. Tá? Então, basicamente, eu uso o zero padding. Né? Então, a adição de zeros ele aumenta o tamanho da minha função. E aí, como eu só estou adicionando zero, eu não estou adicionando nenhuma informação. Né? Lembra que a gente viu lá que o fato de aumentar o tamanho do meu período, eu diminuo a resolução em frequência, né, ou melhora a resolução em frequência, posso dizer assim, o espaçamento dos pontos em frequência, mas eu não estou adicionando nenhuma informação propriamente dito. Né? E aí eu tenho mas aí eu consigo calcular a minha convolução linear a partir da transformada discreta de Fourier, mesmo com o efeito de circularidade. Tá? E aí, para encerrar essa parte, eu só vou falar um pouco sobre a transformada rápida de Fourier, ou a tal da FFT, né, a famosa FFT aí, tá? Então, eu não vou entrar em detalhes do algoritmo, posso sugerir uma leitura para vocês sobre isso, né? Mas eu só queria destacar que qual que é a grande questão, assim, da FFT, né? Que ela é, no fundo, um algoritmo para se calcular a transformada discreta de Fourier, de modo que eu reduzo o tempo computacional requerido para fazer esse cálculo. Tá? Então, ele é um algoritmo que foi descoberto por Cooley e Tuck em 1965, né? Então, ele foi usado e foi redescoberto, na verdade, não foi ele que inventaram, né? E aí eles propuseram lá um algoritmo original, o Radix 2, para fazer isso, né? Hoje em dia o algoritmo já evoluiu bastante, então ele está muito melhor. Antigamente ele tinha algumas restrições que já não existem mais, tá? Então, os algoritmos padrão de FFT aí. Mas qual que é a grande vantagem dele, né? Como é que ele atua, assim, de maneira geral, né? Então imagina que para eu calcular a transformada discreta de Fourier de uma sequência, eu tenho que, para cada ponto daquela sequência, né? Então eu vou ter n pontos em frequência. Para cada ponto dessa minha sequência em frequência, eu tenho que fazer um somatório com os n pontos da minha transformada discreta. Então, deixa eu só voltar aqui. Perdão, não gosto muito de fazer isso, mas talvez seja interessante. Então, aqui. Para cada ponto de frequência, K, eu tenho que fazer essa operação aqui, de multiplicação. Tudo bem? E aí, como eu tenho n pontos de frequência, eu vou fazer isso n vezes. Então, efetivamente, eu vou multiplicar n pontos de frequência por n operações. Então, eu vou ter um custo computacional da ordem de n ao quadrado. Tá? O algoritmo de FFT reduz esse custo computacional de n ao quadrado para n log 2n. Tá?
E aí, esse efeito não é tão drástico quando eu tenho sequências pequenas, do tipo, por exemplo, com 16 pontos, eu teria necessidade de fazer 256 operações, né? E isso cai para 64 operações no caso da FFT. Então, é uma razão aí de 4 vezes mais rápido, né? Então, assim, é mais rápido, mas não é absurdamente mais rápido, né? Só que na medida que eu aumento a quantidade de pontos, então tem um vetor aqui de 2048 pontos, que é uma coisa que a gente faz a todo instante, né? Essa redução é de quase 200 vezes, tá? Então tem um aumento aqui muito grande da eficiência computacional com o número de pontos, tá? É isso que esse resultado aqui quer dizer, tá? Então imagina que eu estou fazendo, a gente faz transformada de Fourier aqui com milhares e milhares de pontos hoje em dia, né? Então, com sequências no tempo, né? Ou, por exemplo, imagens também, né? Então, tocar música ali, o seu MP3 é baseado em uma redução, numa compressão utilizando que usa algoritmos desse tipo, né? Tipo, na verdade, o MP3 acho que é um tipo de wavelet, né? Computacional desse tipo aqui de FFT para viabilizar operações digitais, né? De maneira geral, com uma redução muito drástica do custo computacional. Então, eu acabo viabilizando algumas ferramentas, a maioria das ferramentas digitais que a gente tem hoje em dia, por conta da eficiência computacional desse algoritmo de FFT. Tá? Então, eu vou encerrar aqui essa aula e a gente continua na parte final. Mais uma parte